Não faz ideia de como uma frase ao acaso, uma ação, pode virar a vida de uma pessoa de pernas para o ar. Hoje vai ouvir uma história que começa como um dia normal, mas que termina de uma forma que lhe vai provocar arrepios na espinha, choque, traição, engano, ou talvez destino. Parece simples, mas esta história vai fazê-lo questionar o óbvio. O que é que realmente aconteceu? Observe com atenção e prepare-se para uma reviravolta inesperada. Subscrevam o canal, ponham um like, porque vem aí mais histórias impossíveis de esquecer. Ao passar, Dmitri congelou de surpresa, notou uma mulher com 4 crianças pequenas, muito parecidas com ele, mas ainda não sabia no que sua curiosidade iria dar. O som do motor rugindo de uma Lamborghini ecoou por uma rua de Moscou enquanto Dmitry Volkov, um homem de 35 anos usando óculos escuros caros, aproveitava a potência e o controle que seu carro de luxo lhe dava. Há caminhos que não escolhemos, mas que nos escolhem para revelar verdades que esquecemos. Era um dia claro, quando o sol parecia envolver tudo com sua luz dourada, mas Dmitry estava imerso em seus pensamentos desde a manhã seguinte. Ele se tornou um milionário de sucesso graças à sua empresa de tecnologia. Dmitry era um solteiro convicto e estava acostumado a conseguir tudo o que queria apenas dando ordens. Mas a cada ano que passava ele sentia que não encontrava mais alegria nos carros baratos, nem nas mulheres lindas que sempre estavam ao seu redor, nem em sua companhia de sucesso. Tudo se tornou vazio e sem sentido. Ele viveu toda a sua vida em meio a romances curtos e sem sentido, não atribuindo a eles nenhum significado além do prazer do momento. Ele começou a perceber que queria cada vez mais o calor e o conforto do lar e da família, de modo que à noite ele queria voltar para casa. Parando na faixa de pedestres, seu olhar vagou pela calçada, sem esperar ver algo incomum. Mas então ele os viu. A jovem mulher correu, segurando as mãos de 4 crianças, que tinham apenas 5 anos de idade. A cena teria sido comum se não fosse por um fato surpreendente: as crianças eram suas cópias exatas. Não se tratava apenas de uma coincidência ou de uma vaga semelhança. Na frente dele estavam o que pareciam ser 4 versões dele mesmo na infância, ao lado daquela mulher. Dmitry franziu a testa e apertou as mãos no volante. Bem, como isso é possível? Ele sussurrou para si mesmo, mas não conseguia desviar os olhos. Seu coração batia com uma força incomum, aumentando a velocidade enquanto sua mente tentava encontrar uma explicação. Ele não conseguiu recobrar os sentidos por tanto tempo que uma fila inteira de carros se formou atrás dele, buzinando um após o outro. E naquele exato momento, despertando de seus pensamentos, viu uma inscrição na parede, não muito longe dele: os filhos da alma não nascem do sangue, mas do amor. Sem pensar por um segundo, ele se virou bruscamente em direção ao cruzamento. O Lamborghini atravessou a rua novamente até que Dmitry conseguiu interceptar a mulher na esquina. Ele parou o carro abruptamente e saltou para fora, escondendo os olhos atrás de óculos escuros. A mulher congelou, surpresa pelo aparecimento repentino de um homem que exalava elegância e confiança, do tipo que você não esperaria encontrar em um cruzamento no centro de Moscou. Mas o que realmente a confundiu foi a maneira como ele olhava para seus filhos. A menina, sem pensar por um segundo, ficou na frente das crianças, de modo que todas ficaram atrás dela. E as crianças olhavam para ele com curiosidade. Eram 4 crianças pequenas, de cabelos loiros, olhos negros brilhantes e expressões travessas no rosto que exalavam uma inocência inegável. Quanto à semelhança, era de 100%. Dmitry ficou imóvel, olhando para eles antes de se aproximar da mulher. Sua voz era baixa, mas havia uma surpresa nela que ele não conseguia esconder. "Qual é o nome do pai dessas crianças?" perguntou ele, não querendo dispensar o preâmbulo, seu tom revelando impaciência. A mulher, Irina Orlova, uma imigrante da Bielorrússia com um rosto cansado, mas determinado, olhou para ele com apreensão. Seu instinto maternal imediatamente entrou em ação, protegendo seus filhos. Ela não estava acostumada a esse tipo de tratamento, principalmente vindo de um homem vestido como Dmitry, com aquele olhar óbvio que revelava sua riqueza e poder. "Não é da sua conta", ela respondeu friamente, apertando com mais força a mão de uma das crianças.
Seu olhar estava cheio de orgulho e desafio, e ela não tirou os olhos dele. Não, isso é problema meu, Dmitri objetou, removendo lentamente seus óculos escuros e revelando seus olhos claros, os mesmos olhos de todas as 4 crianças que estavam na sua frente. Essas crianças são muito parecidas comigo, você pode ver isso também. Irina literalmente congelou, seu olhar passando das crianças para Dmitri. A semelhança era inegável, como gotas de água. Ela sentiu um nó se formando na garganta. Não pode ser, ela pensou, seus pensamentos correndo em todas as direções. Ela estava em estado de estupor, mas conseguiu se recompor e responder à pergunta de Dmitri. Sim, a semelhança é impressionante, mas eles não têm pai, disse Irina, com a voz trêmula, mas havia uma firmeza nela, com a qual ela tentava manter seu segredo. Eles são apenas meus filhos. Dmitri deu mais um passo em sua direção, seu olhar penetrante, mas calmo, como se não quisesse assustá-la, mas também não pretendesse deixar tudo sem resposta. Escute, ele disse, meu nome é Dmitri e juro por Deus que não quero te machucar, mas preciso da verdade. Quem é o pai dessas crianças? Irina olhou para ele com firmeza, lutando contra suas emoções internas. Ela queria proteger seus filhos, queria se distanciar daquele homem que poderia complicar suas vidas a cada minuto, mas não podia negar o que via na sua frente. Você não tem o direito de me fazer essas perguntas, ela respondeu bruscamente, com a voz mais tensa. Eles não têm pai, são apenas meus filhos, repito novamente. Escute, não sei como isso pôde acontecer, ele disse mais suavemente. Eu não tenho um irmão gêmeo, nem irmãos, mas deve haver uma razão. Por favor, me ajude a descobrir isso. Irina empalideceu, incapaz de encontrar palavras e sem saber o que responder. Dmitri olhou para ela, seus pensamentos passando por sua cabeça. Um incidente distante começou a surgir em sua memória, uma lembrança de uma decisão que ele havia tomado muitos anos atrás, que parecia insignificante para ele na época, mas agora começava a ganhar significado. Ele se aproximou de Irina, seus olhares se encontraram e ele perguntou. Sua voz estava pesada e cheia de emoções que ele achava difícil esconder. Diga-me, ele começou, você esteve em uma clínica de medicina reprodutiva em Moscou há cerca de 6 anos. Irina congelou como se tivesse levado um choque elétrico. Seu rosto ficou pálido e seus lábios começaram a tremer levemente. Ela tentou manter a calma, mas a verdade estava escrita em cada movimento seu. Memórias daqueles dias difíceis, cheios de incerteza e solidão, a inundaram como uma tempestade. Ela olhou para baixo, incapaz de olhar Dmitri nos olhos. Sim, ela saiu de si mesma, quase inaudível. Dmitri sentiu como se o chão tivesse escorregado sob seus pés. Tudo estava começando a se encaixar, mas de uma forma completamente inesperada. Quando seu negócio no mercado de ações estava em dificuldades e seus problemas financeiros estavam aumentando, ele tomou uma decisão na qual raramente pensava. Naquele momento, a solução rápida foi doar para conseguir dinheiro rápido, mas ele recebeu um contrato rigoroso de que o material doado seria usado apenas uma vez para uma única mulher. E agora havia 4 crianças diante dele, cada uma com suas feições, como se o refletissem. Dele. Dmitri passou a mão pelos cabelos, tentando compreender o que estava acontecendo. Talvez sejam meus filhos, ele disse baixinho em sua cabeça, percebendo a verdade. Suas pernas estavam moles e ele voltou para o carro para se apoiar no capô. Dmitri respirou fundo, sua voz ficou mais confiante, mas ainda havia um toque de dúvida nela. Entre no carro com as crianças, ele disse com surpreendente determinação. Não faça perguntas, preciso da sua ajuda, é uma questão de vida ou morte. Irina olhou para ele com desconfiança, confusa com sua persistência. Ela não sabia o que fazer. Parecia que seu mundo tinha virado de cabeça para baixo em um instante, mas algo dentro dela lhe dizia para confiar naquele homem que parecia ter alguma conexão com seus filhos. Sem dizer nada,
ela olhou para os 4 pequenos, que, sem perceber a gravidade da situação, olhavam para Dmitri com curiosidade e até simpatia. Depois de hesitar por um segundo, Irina sentiu, e naquele momento ela pensou, bem, ele não é um maníaco que se parece muito com seus filhos. Precisamos resolver isso. Ok, ela sussurrou. Quando Irina e as crianças se aproximaram do carro, elas pararam e olharam surpresas para o carro brilhante e reluzente. Seus olhos brilharam de alegria. Os mais curiosos deles tocaram cuidadosamente na porta. Mãe, esse é o nosso carro novo? Perguntou o rapaz, sem tirar os olhos do lindo salão. Dmitri abriu as portas e sorriu levemente, e as crianças, prendendo a respiração, entraram uma após a outra, sentando-se cuidadosamente nos assentos macios. Eles olharam ao redor com olhos brilhantes, tocando o estofamento macio. Eles nunca tinham dirigido um carro tão caro antes. Uau, é tão lindo aqui! A menina exclamou, olhando ao redor com admiração. Ela era mais corajosa e tinha um caráter bastante forte. Ela era claramente mais velha que as outras crianças. Quando o motor começou a fazer barulho, as crianças agarraram o assento com força, congelando por um momento de surpresa. Um deles até se aninhou na irmãzinha, mas logo todos começaram a rir, sentindo que gostavam disso. Oh, que rápido! Exclamou um dos meninos alegremente, olhando para Dmitri com um sorriso radiante. As crianças pareciam felizes e um pouco confusas, e Dmitri de repente sentiu calor por dentro, percebendo que o que estava acontecendo com ele agora era como um sonho. Um silêncio pesado caiu dentro do carro, parecendo suprimir qualquer tentativa de falar. Dmitri segurava firmemente as mãos no volante, seu olhar estava voltado para a frente, mas seus pensamentos estavam em algum lugar distante. O som do motor, que normalmente lhe dava uma sensação de potência, agora era apenas ruído de fundo. Irina estava sentada ali perto, sem prestar atenção ao interior luxuoso ao seu redor, concentrando-se em seus pensamentos sobre como explicar tudo isso às crianças mais tarde. Enquanto isso, as crianças, com espontaneidade e descuido infantis, olhavam os transeuntes e as ruas, alheias à ansiedade que envolvia os adultos. Finalmente, Dmitri quebrou o silêncio, sua voz baixa, quase um sussurro, mas cheia de tensão contida. Qual o seu nome? Ele perguntou com interesse genuíno. Irina Orlova, ela respondeu, sua voz estava fraca, como se estivesse falando num sussurro. Mas por quê? Sem tirar os olhos da estrada, ele perguntou. Por que você decidiu recorrer à doação? Ele fez uma pausa, tentando não soar duro. Você é tão linda e tão forte. Por que você não tinha alguém por perto para compartilhar esse evento importante com você? Irina, surpresa com a pergunta, desviou o olhar para a janela. Seus lábios se apertaram levemente enquanto ela tentava encontrar algo para dizer. Ela ficou em silêncio por alguns segundos antes de respirar fundo e, mantendo a calma, começar a falar. E nem sempre é fácil explicar por que escolhemos certos caminhos, ela disse, com a voz suave, mas cheia de sabedoria oculta. E às vezes a vida nos empurra por caminhos que não planejamos, e nos vemos lutando por coisas que pensávamos que nunca seriam tão difíceis de alcançar. Dmitri a ouviu sem interromper, ouvindo atentamente cada palavra. Eu vim da Bielorrússia há 9 anos, ela continuou. Eu tinha um marido, no começo estava tudo bem, ou assim me parecia. Mas logo algo terrível começou, ele me humilhou e me desprezou porque eu não podia lhe dar um filho. Vivemos juntos por 3 anos, e durante esse tempo, ele me ensinou que meu valor como mulher dependia de eu conseguir me tornar mãe. Ela ficou em silêncio, perdida em memórias amargas, seu olhar perdido no passado. Quando o diagnóstico finalmente chegou, ela disse, a infertilidade caiu sobre mim como uma sentença de morte. Meu casamento fracassou não porque eu queria, mas porque ele não conseguia mais me ver como nada além de um fracasso. Ele me deixou porque eu não conseguia corresponder às expectativas que a sociedade coloca em uma mulher. Dmitri sentiu a garganta apertar. Era difícil para ele imaginar o que ela havia passado.
Nós nos divorciamos rapidamente, o tribunal deixou o apartamento em que morávamos para mim, e tudo mais que tínhamos adquirido para ele. Ela continuou com uma determinação leve, mas inabalável. Juntei todas as minhas economias e decidi que se eu fosse ser mãe, eu mesmo faria, do meu jeito. Coloquei tudo que tinha no procedimento de fertilização in vitro. Era um risco, e eu sabia disso. Mas quando a vida te empurra para o limite, você deve decidir se pula com esperança ou com desespero. Irina acrescentou que quando completou com sucesso todos os procedimentos necessários e estava deitada no ultrassom, sonhando em ver o que queria, o técnico de ultrassom disse alegremente: "Parabéns, você será mãe." Apresso-me a acrescentar que sou mãe de 4 filhos. Claro, ela ficou chocada e não conseguia nem imaginar como lidaria com todas as dificuldades agora. Ela fez uma pausa novamente, respirou fundo e sua voz vacilou, mas havia uma força nela que havia sido construída através de todas as dificuldades. 9 meses depois, meus quadrigêmeos, Dmitri, nasceram. Eles são tudo o que tenho nesta vida, minha força e minha alegria. Tudo o que faço desde então é por eles. Eu não estava procurando um homem para sustentá-los ou me salvar. As crianças são o sentido da minha vida, elas são minha força motriz. Dmitri ficou em silêncio, surpreso não apenas com a história dela, mas também com a calma com que ela contou. Ele nunca conheceu um homem que olhasse a vida tão profundamente, com tanta clareza. Em seu círculo, todos valorizavam dinheiro, brilho externo e fama rápida, mas Irina falava com uma profundidade que ele não conseguia entender até aquele momento. "Sabe," ela disse com um sorriso suave, embora seus olhos estivessem úmidos, "às vezes a vida nos quebra para que possamos nos reconstruir mais fortes. Aqueles que só veem o brilho superficial nunca entenderão isso. Mas aqueles que passaram pela escuridão sabem que o ouro verdadeiro está escondido sob camadas de poeira. Meus filhos são esse ouro e não importa como nasceram. Eles são meu maior tesouro." O silêncio caiu no carro novamente, mas dessa vez era um silêncio cheio de compreensão. Enquanto as crianças brincavam no banco de trás, Dmitri Volkov, pela primeira vez em muitos anos, sentiu que algo dentro dele havia mudado, como se um véu de superficialidade tivesse sido levantado de seus olhos, mostrando-lhe uma verdade que ele nunca havia buscado. E nunca sequer pensou em procurar. Ele percebeu que não queria mais adiar a conversa importante. Dmitri decidiu confessar para onde realmente estavam indo e se virou para Irina, com a intenção de lhe contar a verdade. "Quero que você saiba para onde estamos indo," ele começou, tentando parecer confiante. "Estamos indo para a clínica onde poderei confirmar oficialmente que sou de fato o pai dessas 4 crianças. É importante para mim, espero que você não se importe." Para sua surpresa, Irina não se opôs. Ela o ouviu atentamente e apenas assentiu. Era óbvio para ela que aqueles eram filhos dele, mas ela preferia pensar assim. Eles chegaram à clínica e Dmitri foi direto à recepção para marcar um teste de DNA urgente. Disseram-lhes que o resultado ficaria pronto em 1 hora, mas para Dmitri essa hora durou uma eternidade. Ele não conseguia esconder sua excitação, seu rosto estava tenso e suas mãos tremiam levemente. Emoções conflitantes o assolavam, porque o resultado poderia mudar sua vida para sempre. Irina, ao contrário, parecia calma. Ela estava ao lado dele com um leve sorriso, sem compartilhar de sua ansiedade. Ela não perdeu nem ganhou nada naqueles momentos. Afinal, ela é a mãe dessas crianças e isso não pode ser mudado, mas ao observar Dmitri, ela se lembrou de seus sentimentos quando foi ao procedimento de inseminação artificial. Quando os resultados foram entregues a eles, Dmitri sentiu seu coração batendo forte como se estivesse prestes a explodir. Pegando o envelope com a resposta em suas mãos, ele congelou por um momento, sem ousar abri-lo. Mas o olhar de Irina, seu sorriso calmo e encorajador, lhe davam força. Dmitri rasgou lentamente o envelope e correu os olhos pelas linhas. O texto à sua frente era claro e inequívoco, ele era de fato o pai dessas 4 crianças. Naquele momento, seu mundo virou de cabeça para baixo, ele sentiu como se tudo ao seu redor tivesse parado,
e apenas uma palavra pulsava em sua consciência: pai. De repente, ele percebeu, de forma completamente avassaladora, que ele não era apenas o pai biológico deles, ele agora era responsável por suas vidas, por sua felicidade, por seu futuro. Uma onda de sentimento caloroso, antes desconhecida para ele, surgiu em sua alma. Suas mãos não tremiam mais, seu rosto clareou e ele finalmente olhou para Irina e as crianças com nova compreensão. Não eram apenas crianças parecidas com ele, eram seus filhos. Irina, percebendo como seu rosto havia mudado, tocou gentilmente seu ombro. Não acredito, eles têm um pai agora, precisamos encontrar um momento para contar às crianças sobre isso, disse ela alegremente. Dmitri apenas assentiu, sem palavras. Ele sentiu como se tivesse acabado de descobrir a verdade mais importante de sua vida. Dmitri e Irina se prepararam rapidamente e saíram da clínica. Eles entraram no carro e Dmitri, superando a excitação, virou-se para as crianças, que brincavam alegremente no banco de trás, completamente alheias ao fato de que suas vidas tinham acabado de mudar. De repente, ele percebeu que ainda não sabia nem os nomes das crianças. Ele se virou para eles com um sorriso suave. Olá, pessoal, ele começou, vamos finalmente nos conhecer. Eu sou Dmitri, ele se apresentou, estendendo a mão como se os convidasse a se conhecerem. As crianças aceitaram a ideia com alegria. Um por um, eles deram seus nomes e contaram um pouco sobre si. O sorriso nunca saiu do rosto de Dmitri enquanto ele os ouvia, descobrindo quem gostava de desenhar, quem gostava de carros e quem já sonhava em se tornar um astronauta ou uma bailarina. Cada nome e hobby lhe pareciam detalhes inestimáveis que revelavam essas pequenas personalidades incríveis. Aos poucos, as crianças começaram a se sentir mais confiantes perto dele, e Irina, observando esse momento, também sorriu, sentindo que o gelo entre Dmitri e as crianças começou a derreter. Quando todos já estavam um pouco acomodados, Dmitri, olhando para as crianças com carinho, finalmente decidiu falar sobre o assunto principal. E agora eu quero lhes contar algo importante, ele continuou, olhando cada um deles nos olhos. Eu sou seu pai. Você notou que somos muito parecidos. Agora sabemos disso com certeza. E isso significa que teremos ainda mais tempo pela frente para nos conhecermos melhor. Quando Dmitri disse às crianças que era o pai delas, houve um momento de silêncio no carro, e então risadas alegres e gritos encheram o espaço novamente. As crianças, como se percebessem isso, começaram a competir entre si para examinar suas feições e compará-las com as de Dmitri. Eu tenho os mesmos olhos que você. Um dos meninos gritou alegremente, abrindo bem os olhos escuros para mostrá-los a Dmitri. E eu tenho um nariz como o seu, a garota interrompeu, tocando o nariz com uma risada leve. E todos nós temos cabelos como os seus, observou outra criança, despenteando seus cachos claros e olhando orgulhosamente para Dmitri. Eles começaram a olhar um para o outro, encontrando semelhanças e se comparando a ele. Dmitri não conseguiu deixar de sorrir ao observar as crianças encontrarem seu reflexo nele, reconhecendo pequenas partes de si mesmas em cada uma delas. E naquele momento ele sentiu que essas semelhanças eram mais do que apenas características externas. Ele convidou Irina e as crianças para conhecer outra pessoa muito importante para ele. Quem é? Perguntou um dos meninos, com os olhos arregalados. Você descobrirá tudo em breve, mas isso não pode ser adiado, Dmitri respondeu com um sorriso doce. As crianças se entreolharam, e Irina, percebendo a seriedade em seu tom, assentiu. Dmitri sentiu que esta reunião seria mais um passo importante para todos eles. O silêncio no carro foi quebrado pelo suave guincho dos pneus do Lamborghini quando Dmitri parou, e todos notaram a casa grande e bonita. Os portões altos se abriram automaticamente, revelando uma vasta área. As crianças, incapazes de conter a alegria, pularam do carro e começaram a correr e rir pelos caminhos verdes ao redor da casa. Crianças, tenham cuidado! Irina exclamou, tentando chamá-los à ordem. Cuidado com as flores! Mas suas tentativas foram em vão, as 4 crianças correram felizes,
encantadas pelo vasto espaço ao redor delas. Irina, um pouco envergonhada por não conseguir acalmá-los, olhou para Dmitri como se quisesse se desculpar. Mas ele apenas sorriu leve e misteriosamente. Deixe-os correr, ele disse com uma calma inesperada que a surpreendeu. Eles estão na casa do pai. As palavras ficaram suspensas no ar, causando-lhe confusão e admiração ao mesmo tempo. Irina olhou para ele confusa. Havia algo estranho em suas palavras, mas ao mesmo tempo profundamente significativo. Por que você nos trouxe aqui? Ela perguntou, ainda confusa. Você disse que isso não pode ser adiado. Mas por quê? Dmitri olhou para ela por um tempo, mantendo seu jeito misterioso, e então estendeu a mão para ela e disse suavemente. Vamos todos juntos. Irina chamou as crianças, que ainda estavam animadas, e correu atrás de Dmitri, rindo alegremente correndo enquanto ele as conduzia em direção à casa. Uma vez lá dentro, eles caminharam por um longo corredor acarpetado até que Dmitri parou em frente a uma porta que parecia um pouco mais antiquada do que as outras. Ele a abriu lentamente, revelando um quarto iluminado apenas por um abajur na cabeceira de uma cama antiga. É você, Dimosha? Uma voz trêmula veio da sala. A voz pertencia a uma senhora idosa, de cerca de 80 anos, sentada em uma cama. Seu corpo era frágil e seus olhos estavam nublados pela idade, e ela mal conseguia enxergar. Mas havia uma força interior em sua expressão, apesar de sua fraqueza física. Dmitri deu um passo em direção a ela e seu rosto mudou de repente, toda a sua rigidez e controle habituais desapareceram, revelando uma vulnerabilidade que Irina não havia notado nele durante a jornada. Esta é minha avó, Helena Nikolaevna, Dmitri sussurrou baixinho para Irina. Ela me criou desde a infância. Dmitri aproximou-se da cama da avó, pegou cuidadosamente na sua mão e, com uma voz que inesperadamente tremeu para ele, disse, Vovó, não quero que você deixe este mundo sem realizar seu desejo mais profundo. Sua voz estava um pouco trêmula de emoção. Eu não trouxe apenas um bisneto para você, ele continuou, eu trouxe 4. Os olhos da velha, mal conseguindo enxergar alguma coisa, arregalaram-se e uma lágrima silenciosa rolou lentamente pelo seu rosto. Houve silêncio na sala, como se o tempo tivesse parado. 4, sussurrou a avó, tentando compreender o que tinha ouvido. Meus bisnetos. Dmitri assentiu, sua mão tremendo levemente enquanto ele entrelaçava seus dedos com os dela. Irina, percebendo a seriedade do momento, aproximou-se da cama e, num momento de profundo respeito, ajoelhou-se ao lado da idosa. Ela pegou a outra mão e falou suavemente, colocando em cada palavra todo o amor e gratidão que sentia. Sim, Helena Nikolaevna, estes são seus bisnetos, eles nasceram com muito amor e foram a luz da minha vida, e agora da sua. A avó, profundamente tocada pelas palavras de Irina, apertou suas mãos com mais força, tanto quanto suas forças permitiam. Querido, ela sussurrou, com a voz fraca, mas cheia de uma verdade inextinguível, a vida que você trouxe para esta casa é um presente que nem as estrelas nem o céu podem medir. Não sei como essas crianças chegaram até você, não sei como o destino uniu seu coração aos pequenos corações delas, mas sinto lá no fundo que seu amor por elas estava destinado muito antes que o vento sussurrasse seus nomes. Vejo em seus olhos a ternura que só o amor verdadeiro pode dar. Lágrimas encheram os olhos de Irina, mas seu sorriso não desapareceu. Foi um momento inesperado, mas incrivelmente lindo, e o vínculo que se formou entre Dunia e sua avó era profundo, indo além do parentesco sanguíneo. Dmitri, parado ali perto e observando o que estava acontecendo, sentiu pela primeira vez em muito tempo que seu coração estava batendo não apenas no ritmo dos sucessos e realizações empresariais, mas com um calor repleto de paz. Ele percebeu que talvez fosse isso que ele vinha procurando a vida toda, embora não tivesse percebido até aquele momento. As crianças, que até então os observavam curiosamente da porta, correram até a cama e se acomodaram ao lado da avó, envolvendo-a com seus bracinhos. A velha, cercada por aqueles 4 pequenos, símbolos de sua família, sorria com uma ternura indescritível.
Agora posso partir em paz, ela sussurrou, olhando para Dmitri com amor e paz nos olhos. Porque vejo que você encontrou o que é realmente importante. Irina, profundamente tocada por essas palavras, curvou-se e beijou a mão da idosa, prometendo silenciosamente em sua alma preservar esta nova, mas importante para todos eles, família. Quais são os nomes deles, querida? Quais são os nomes desses anjos que você trouxe para a minha vida? Perguntou a avó com um sorriso caloroso e suave. Com um leve sorriso e uma voz cheia de infinito amor maternal, Irina respondeu, cada uma de suas palavras soando como um sussurro tranquilo e sincero. Cada um deles tem um nome com significado profundo. Lera é a primogênita, seu nome simboliza a luz que sempre encontra um caminho, mesmo na mais profunda escuridão. André II, seu nome significa que o amor é o poder que vence tudo. Zacar é a personificação de um milagre divino em cada momento da vida. E Mate é um amor sem fim que nunca acaba, um amor que fica conosco para sempre. A avó, profundamente tocada pelas palavras de Irina, pegou as mãozinhas das crianças com infinita ternura. Dmitri, que observava silenciosamente o que estava acontecendo, sentiu uma lágrima rolar pelo seu rosto. Ele nunca havia experimentado um momento tão real e profundo. Diante dele não estavam apenas 4 crianças, mas a promessa de algo eterno, algo que ele talvez sempre tenha procurado, mesmo sem perceber. Naquela noite, após o emocionante encontro com sua avó, Dmitri sabia que não poderia permitir que Irina e as crianças retornassem ao seu pequeno apartamento. Enquanto estavam sentados na espaçosa sala de estar da mansão, as crianças, já embaladas pelo sono, roncavam docemente em seus braços. Irina olhava ao redor com curiosidade. Dmitri quebrou o silêncio. Quero que você fique aqui, ele disse calmamente, mas com uma sinceridade que ela não pôde deixar de notar. Há espaço suficiente para todos aqui. Não quero que você volte para um apartamento minúsculo. Não se preocupe, comprarei tudo o que você precisa amanhã de manhã. Mas hoje eu quero que você se sinta confortável. Irina olhou para ele, um pouco confusa com tanta generosidade, mas ao mesmo tempo viu que ele dizia isso com tanta sinceridade que ela não conseguiu recusar. A vida dela tinha sido uma luta constante, mas esse homem, com todos os seus defeitos, parecia lhe oferecer mais do que apenas apoio material. Ele estava oferecendo algo muito mais valioso. Sabe, Dima, ela disse calmamente, acariciando as crianças, coisas materiais nem sempre trazem felicidade. Mas às vezes precisamos ser capazes de aceitar o que nos é oferecido com gratidão. Afinal, o amor não é medido apenas pelo que damos, mas também pelo que estamos dispostos a receber. Dmitri assentiu, tocado pelas palavras dela. Sem demora, ele lhes mostrou o quarto onde poderiam se instalar. Enquanto isso, as crianças correram em sua direção, rindo e abraçando suas pernas, como se competissem para ver quem conseguiria abraçá-lo com mais força. Olha, mãe! Exclamaram, rindo e abraçando. Eu o abracei mais forte. Não, eu o abracei mais forte. Exclamou outro bebê, agarrando-se a ele. Dmitri, não mais contendo suas emoções, abraçou todos com força, sentindo um calor e uma felicidade que nunca havia experimentado antes. Vá descansar. Ele disse com um sorriso e entre lágrimas. Amanhã será um dia especial. Irina olhou para ele de longe, vendo como aquele homem, que a princípio lhe parecia frio e distante, estava mudando diante de seus olhos. Ficou claro que o amor dessas crianças o havia transformado em alguém completamente diferente. Na manhã seguinte, eles foram acordados pelo sol brilhante, e Dmitri, Irina e os quadrigêmeos partiram para o que prometia ser um dia inesquecível. A primeira parada foi em uma loja de roupas de marca, onde as crianças, assim como Irina, experimentaram alegremente roupas novas. Cada roupa nova causava alegria genuína entre as crianças. Depois de escolherem tudo o que precisavam, eles foram até um restaurante chique no centro de Moscou, onde um delicioso almoço os esperava. Depois do almoço, eles foram ao parque de diversões, onde as crianças brincaram alegremente em balanços,
carrosséis, escorregadores e trenzinhos. Suas risadas sonoras podiam ser ouvidas em todos os lugares enquanto brincavam e brincavam ao ar livre, mas eles não sabiam que surpresa desagradável os esperava em casa. Para completar o dia agitado, eles visitaram uma famosa sorveteria onde toda a família aproveitou grandes porções, compartilhou sorrisos e riu junto. Foi um dia de completa alegria e felicidade que eles aproveitaram como nunca antes. Quando retornaram para casa, o ambiente era calmo e tranquilo, mas assim que entraram no saguão, foram recebidos por algo inesperado. No outro extremo da sala estava uma mulher elegante, com uma aparência refinada. Ela usava um casaco de pele caro e joias brilhantes no pescoço e nas orelhas. Seu cabelo estava penteado de forma elegante, como se ela tivesse acabado de sair da passarela de um desfile de moda europeu. Dmitri parou, como se estivesse paralisado ao vê-la, e seu rosto ficou pálido. Quem é essa senhora? Irina perguntou surpresa, sem entender a tensão refletida no rosto do pai de seus filhos. Dmitri não respondeu, como se tivesse perdido a capacidade de falar. A mulher, percebendo sua confusão, deu um passo à frente com um sorriso leve e confiante. Deixe-me responder por ele, meu querido, ela disse, com a voz cheia de arrogância gélida. Eu sou Emília, uma designer de moda e noiva de Dmitri. Eu vim para me casar com ele. Essas palavras pairaram no ar, e o coração de Dmitri pareceu congelar. O que você está dizendo? Ele exclamou, dando um passo à frente e fixando o olhar nela, cheio de perplexidade. Eu não te pedi em casamento, você sabe que não sou fã de formalidades de casamento. Emília, sem perder a compostura, soltou uma risada sarcástica, seu olhar deslizou sobre as crianças, e depois sobre Irina, e ela sorriu com desprezo. Minha querida, você logo mudará de ideia, ela disse com um tom frio na voz. Mas diga-me, quem é essa modesta senhora e quem são essas 4 crianças que se parecem tanto com você? A pergunta deixou Dmitri confuso e sem palavras. Por fim, Irina disse. E meu nome é Irina Orlova, ela respondeu com firmeza. E estes são meus filhos. Ela fez uma pausa, olhando deliberadamente para Emília e depois para Dmitri. Deixe-me corrigir a mim mesmo, esses são nossos filhos, eles têm um pai maravilhoso, e tenho certeza de que seu noivo é um pai maravilhoso. As palavras de Irina tiveram o efeito de uma bomba explodindo. O rosto de Emília se contorceu de raiva, seus olhos se estreitaram e a cor começou a desaparecer de seu rosto. Como está Dmitri, o pai deles? Emília exclamou, sua voz ficando mais alta a cada palavra. Quando um homem como ele daria atenção a uma mulher modesta como você? Todo mundo sabe que Dima sempre preferiu mulheres da alta sociedade, bonitas e sofisticadas. Claro que eu me destaco entre todos eles, ela acrescentou com um sorriso presunçoso, ajeitando uma mecha solta de seu penteado perfeito. Estamos em um relacionamento há 1 ano e esse é o relacionamento mais sério que ele já teve. Eu sou o amor da vida dele. Dmitri sentiu uma tempestade de emoções fervendo dentro dele. Seu olhar variou entre a arrogante Emília e Irina, cujos olhos expressavam uma mistura de determinação e vulnerabilidade. Com esforço, ele se recompôs e interrompeu suas declarações autoconfiantes. De onde você tirou a ideia de que íamos nos casar? Dmitri exigiu uma resposta, sua voz soando mais áspera do que o normal. Emília não respondeu de imediato, em vez disso, caminhou até o sofá com a graça de alguém acostumada a ser o centro das atenções. Senhora! Ela tirou um envelope de sua bolsa cara e tirou uma foto, que mostrou demonstrativamente a Dmitri, sorrindo com uma educação assustadora. Aqui está a prova, querida. Ela sussurrou com um sorriso venenoso. Estamos esperando 3 filhos. Então ela desabotoou lentamente o casaco, revelando sua barriga, que já começava a ficar redondinha. Um silêncio pesado caiu sobre a sala enquanto Irina olhava para Emília com um olhar firme. Senhora, disse Irina calma mas firmemente, o valor de uma pessoa não é medido pelo luxo que ela veste, mas pela força e sinceridade do seu amor.
O ouro verdadeiro nem sempre brilha na superfície, ele está escondido e esperando para ser notado por aqueles que sabem olhar mais profundamente. Sem esperar por uma resposta, Irina se virou para Dmitri, olhando calorosamente para as crianças, disse: "Vou levar as crianças para o quarto delas para que possam descansar. Acredito que você precisa de tempo para discutir os preparativos do seu casamento." Sua voz vacilou na última palavra. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi quase sufocante. As crianças olharam ao redor com curiosidade, segurando firmemente as mãos de Irina enquanto ela começava a subir as escadas. Mas Dmitri, cheio de determinação desesperada, quebrou o silêncio. "Espera, Ira!" Ele gritou, sua voz cheia de insistência. "Não vá!" Emília deu um passo à frente, com indignação na voz. "Por que você está implorando para essa pobre mulher? Não adianta ela ficar aqui ouvindo nossa conversa, temos muitas coisas pela frente que precisam ser discutidas, porque o casamento está nos esperando, meu amor." Dmitri olhou para ela com frieza nos olhos e uma firmeza que nunca havia demonstrado antes. "Não há nada para discutir aqui, Emília," ele disse severamente. "É muito simples, não somos mais um casal." Com essas palavras, ele se afastou dela e caminhou em direção a Irina e às crianças, deixando Emília em choque e confusa. Emília, mal conseguindo lidar com o choque, lançou um olhar de fúria total para Dmitri. Ela tentou recuperar a compostura e se virou para Irina com frio desprezo. "Deixem essa mulher em paz e deixem que ela vá com os filhos," ela rosnou. "Simplesmente esqueça que foi um erro e vamos nos concentrar no nosso futuro." Irina apertou com mais força as mãozinhas dos filhos e seu olhar se voltou novamente para Dmitri, que estava claramente à beira de uma decisão séria. Ela se virou e continuou subindo as escadas resolutamente, não querendo continuar sendo testemunha da conversa. Entretanto, antes que ela pudesse sair completamente, o som de passos familiares foi ouvido. Era o rangido de um andador, a avó de Dmitri, geralmente confinada em seu quarto e mal conseguindo se mover pela casa, apareceu na porta. Fraca, mas determinada, ela deu alguns passos em direção a eles, seu rosto irradiando uma força e autoridade que ninguém tinha visto antes. "O que está acontecendo aqui?" perguntou a avó, sua voz soando surpreendentemente firme para sua idade. Virando-se para Irina, que estava parada na escada com as crianças, ela deu uma ordem clara e firme. "Volte aqui com meus bisnetos. Esta é minha casa e este é o lugar para todos vocês." Irina, com um sorriso tocante e olhos marejados, desceu lentamente as escadas, segurando firmemente as mãos das crianças. As crianças, rindo e provocando umas às outras, pulavam alegremente para cima e para baixo nos degraus, fazendo uma competição improvisada para ver quem conseguia descer mais rápido. A avó se virou para Dmitri novamente, com os olhos cheios de perguntas e compreensão. "Dimosha, talvez você queira me explicar o que está acontecendo?" Dmitri engoliu em seco, sentindo toda a situação e a tensão que o dominava. Ele reuniu forças e respondeu. "A avó, Emília, afirma que está esperando 3 filhos e que essas crianças são minhas. Ela insiste em casamento, mas não entendo como isso é possível." Emília, percebendo que a situação estava saindo do seu controle, deu um passo em direção a Dmitri e pegou sua mão, tentando amenizar a situação com um sorriso gentil. "Querido, o mais importante é que estamos esperando 3 bebês", disse ela com fingida ternura. "Isto é motivo de alegria, não de dúvida. Passamos por tanta coisa juntos e agora teremos uma família de verdade." No entanto, a avó, que observava atentamente suas palavras e expressão facial, não se deixou enganar. Seu olhar tornou-se severo e, virando-se para Emília, ela falou com firmeza férrea. "Eu responderei suas perguntas, Emília, e você não vai gostar. Sim, eu te chamo de mentirosa, e eu realmente prefiro essa mulher, que só tem sinceridade, a você, que reivindica o nome da nossa família por causa do seu egoísmo." Dmitri ficou chocado com as palavras da avó. Ele não conseguia entender completamente de onde vinha essa rejeição decisiva. Os olhos dele se voltaram para ela,
confusos, enquanto ela continuava. Dima, meu querido neto, você pode ter esquecido, mas há alguns anos você passou por uma cirurgia para um problema complexo que exigiu intervenção cirúrgica. Lembre-se, você também concordou com os médicos sobre uma vasectomia profilática. Você tomou essa decisão sem meu conhecimento, mas eu sempre soube de tudo. Dmitri sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Memórias daqueles momentos difíceis no hospital começaram a surgir em sua mente. Ele lembrou o quão difícil foi tomar essa decisão, como o medo do compromisso e do futuro fez escolher a infertilidade para evitar complicações imprevistas. Parecia-lhe que sua avó não sabia nada sobre o procedimento. Vovó, ele sussurrou, sua voz cheia de confusão, como você sabia? Pensei que você só soubesse dessa operação, mas não do resto. Sua avó assentiu lentamente, continuando a encará-lo. Eu sempre soube, querida. Falei com os médicos pessoalmente, em segredo, para descobrir tudo. Eu sabia sobre a vasectomia e, embora isso tenha me machucado profundamente, aceitei sua decisão. Mas tudo mudou ontem quando esta linda mulher trouxe seus filhos aqui. Percebi que a vida decidiu o contrário, dando a você e a todos nós um milagre, ainda que de uma forma diferente. As palavras da avó eram suaves, mas havia nelas uma firmeza e confiança que era impossível ignorar. Ela olhou para Dmitri novamente, seus olhos cheios de sabedoria acumulada ao longo de uma longa vida. Dmitri, ela disse, eu sabia que você nunca cancelou aquela operação porque eu estava monitorando sua saúde todo esse tempo, mesmo que você não tenha percebido. Eu sabia que não seria possível ter filhos biológicos a partir daquele momento e esperei a vida toda por um milagre quando o destino lhe daria filhos de outra maneira. E aqui estão eles, esta mulher maravilhosa e seus filhos, seus filhos. Dmitri sentiu o chão escorregar sob seus pés. A verdade que sua avó acabará de descobrir o atingiu como uma onda poderosa. Ele percebeu que com sua decisão ele havia privado da esperança de ter herdeiros, sem perceber o quão importante isso era para ela. Emília, tentando manter a compostura, respirou fundo e deixou escapar. Isso é um absurdo. Sua voz parecia desesperada. Ela não sabe do que está falando. Estou grávida do filho de Dmitri. Tenho a prova, aqui está, nesta foto. A avó balançou a cabeça lentamente. Seu olhar era duro e penetrante. Você não pode estar grávida do meu neto, ela afirmou calmamente. Isso é impossível. Irina, que estava observando silenciosamente o que estava acontecendo todo esse tempo, respirou fundo e deu um passo à frente. Ela se virou para Dmitri, com os olhos cheios de simpatia e compreensão. Dmitri sentiu uma onda de emoção crescendo enquanto olhava para as crianças, que ainda brincavam alegremente, alheias à tempestade que se desenrolava ao redor delas. Ele se ajoelhou lentamente na frente deles para ver melhor e sentiu uma lágrima rolar pelo seu rosto. Ele acariciou gentilmente a cabeça de um dos meninos e se pegou pensando. Eu não sabia que poderia amar alguém assim. A avó, parada ao lado, observava o neto com orgulho. Seu coração, que ela havia reprimido por tanto tempo, finalmente se encheu de alegria. Ela temia há muito tempo que Dmitri nunca se abrisse para o amor verdadeiro, mas agora ela via como ele estava começando a aceitar o que a vida lhe dera. Finalmente, Dmitri se levantou e seu olhar ficou firme. Ele se virou para Emília, seu olhar calmo e determinado. Está tudo acabado, Emília, ele disse clara e distintamente. Não sei como você pôde inventar essa mentira, mas você não pode estar grávida do meu filho. Você não tem nada a ver com isso aqui. Emília, percebendo que seu plano estava arruinado, olhou para ele com ódio, então se virou bruscamente e saiu do quarto, despedindo-se. Eu deveria ter ficado em Paris. Pelo menos lá o pai dos meus filhos, embora um pobre perdedor, será feliz ao meu lado. Fique com seu mendigo. Dmitri, ainda profundamente comovido pelo que havia acontecido, voltou-se para Irina e sua avó, percebendo que sua vida havia mudado completamente. Ele respirou fundo e, um pouco preocupado, pegou a mão de Irina. Irina,
Ele começou, com a voz trêmula: sei que cometi muitos erros e entendo que isso não é fácil, mas, se você me permitir, quero ser o pai que essas crianças merecem. Eu quero fazer parte da sua vida também. Percebi que preciso de alguém como você ao meu lado. Quero te conhecer mais. Ela olhou para ele por um longo tempo antes de responder. Então um pequeno, mas caloroso sorriso iluminou seu rosto. Cada novo dia é como o nascer do sol, ela disse calmamente. A vida sempre nos dá uma segunda chance. Podemos começar juntos. A avó, incapaz de conter as lágrimas de alegria, caminhou em direção a eles, orgulhosa do neto e do quanto ele havia mudado. As crianças, sem entender muito bem o que estava acontecendo, correram até Dmitri e Irina e os abraçaram. Poucos meses depois, Dmitri e Irina não estavam mais apenas morando juntos com os filhos, eles sentiam que estavam mais próximos um do outro. Irina começou a se vestir, ela queria agradar Dmitri, e Dmitri imediatamente percebeu isso e encheu Irina de elogios, marcou encontros agradáveis e fez surpresas e presentes agradáveis. Mas, acima de tudo, ela gostava de como, quando ele voltava para casa, ele não deixava as crianças, inventando cada vez mais novas diversões. Ele correu alegremente para colocá-los na cama, ler contos de fadas para eles e beijá-los com força, e então correu para dedicar tempo a Irina. Ela era claramente diferente de todas as mulheres que ele conheceu ao longo do caminho. Com o tempo, Dmitri começou a perceber que seus sentimentos por Irina haviam mudado. Ele não apenas admirava sua gentileza e cuidado com as crianças, ele sentia que estava sinceramente se apaixonando por ela. Cada movimento dela, cada olhar dela despertava algo quente e terno nele. Dmitri se pegou pensando nela até no trabalho, antecipando os momentos em que voltaria para casa para vê-la e ouvir sua voz. Irina também não ficou indiferente. Seu coração afundava toda vez que Dmitri voltava para casa com aquela alegria sincera que ela sempre notava em seus olhos. Ao ver como ele brincava com as crianças todas as noites, lia contos de fadas para elas e as beijava ternamente antes de dormir, Irina sentiu que o homem que ela estava esperando e sonhando havia aparecido em sua vida. A cada dia ela sentia que sua afeição estava se transformando em um sentimento profundo. E então, um dia, depois do jantar, Dmitri convidou Irina para um passeio no jardim. Eles saíram sob o céu estrelado, e Dmitri, tendo organizado seus pensamentos, pegou a mão dela. Irina, você se tornou uma pessoa importante para mim, ele começou. Você não é apenas uma mãe para nossos filhos e uma pessoa que aquece nosso lar. Você faz parte da minha vida e eu quero que seja para sempre. Sempre. Então, um pouco preocupado, Dmitri tirou uma pequena caixa do bolso e a abriu, revelando um anel elegante. Sua voz era firme e calorosa. Irina, você quer se casar comigo? Os olhos de Irina brilharam de felicidade. Ela sentiu seu coração se encher de alegria. Sim, Dimosha, ela disse calmamente, sorrindo de volta para ele. Naquele momento eles perceberam que haviam se tornado uma verdadeira família. Daquele dia em diante, Dmitri sabia que sua vida havia mudado drasticamente. Ele encontrou um significado que estava escondido no fundo do seu coração, um valor que o dinheiro não pode comprar e que não pode ser encontrado no sucesso. Ele percebeu que a verdadeira riqueza está na família, no riso das crianças e nas alegrias simples que não podem ser medidas. Obrigado por ouvir a história até o final. Escreva nos comentários o que você pensa, isso parece verdade ou mais ficção. Com meus amigos e familiares. Isso nos motiva a continuar trabalhando em novas histórias todos os dias. Não perca a próxima história incrível que está prestes a chegar à sua tela. Somos muito gratos a você por estar conosco. Na descrição abaixo deste vídeo você pode abrir um catálogo de todas as histórias. Vê você!